sobre um tema que é Deus é fiel. Vamos falar que Deus é fiel. Alguém acredita que Deus é fiel? Então, é isso que hoje nós vamos tentar ensinar sobre Deus, que Deus é fiel e Deus é mesmo fiel. E às vezes nós não entendemos a fidelidade de Deus, porque achamos que a fidelidade de Deus, confundimos a fidelidade de Deus com a fidelidade do homem. Nós achamos que, e muitas vezes classificamos Deus com base nos relacionamentos que temos, com base nos exemplos bons ou maus que temos. Eu até acredito que há pessoas que até vão às igrejas, não por Deus, mas pelas pessoas. Eu acredito nisso. Temos um grande grupo de pessoas que é uma questão social, ir à igreja. É uma questão de ordem relacional, não é uma questão de ordem espiritual. Obviamente que todas as áreas estão certas. É certo ir à igreja para me encontrar com os meus irmãos, porque os irmãos na fé. É provável que alguns irmãos de família não vão estar na eternidade conosco, mas os que fazem parte da verdadeira igreja de Jesus, esses vão estar. Muitas vezes a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. E eu sei que a influência entre pessoas, a influência do relacionamento é importante para as comunidades. Se for uma comunidade de guerra, em que todos estão zangados uns com os outros, essa comunidade tende a extinguir-se. É normal. Basta olhar para o clube de futebol, quando começa tudo às aranhas uns com os outros, a equipa começa a perder. Começa a perder força, começa a perder unidade, porque a união gera força. Isso não é só um slogan, isso é verdade. Por isso que Jesus quer que sejamos unidos e unânimes, não é? Porque sem isso a igreja perde bastante força. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz algo que eu considero de extrema relevância para a nossa vida, porque é o reflexo de uma verdade que pode, no ponto de vista humano, ajudar-nos a compreender Deus. O texto, ele estende-se a muitos aspectos, mas quando nós lemos, se formos infiéis, diga comigo, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E este princípio de Deus, de ele não poder ser infiel, é completamente oposto à possibilidade de Deus haver qualquer sombra de infidelidade. Em 2 Timóteo, na tradução, daquela tradução mais moderna, não é? Diz assim: se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Porque quando Deus promete, e este texto, sabe que às vezes ler outras traduções desmultiplica o texto, desmonta o texto, ajuda-nos a abrir entendimento para certas verdades. E nós muitas vezes, ao olharmos para a infidelidade dos homens, leva-nos a achar que Deus também falha, ou que Deus falhou connosco. Na sexta-feira nós tivemos aqui um momento em que partilhámos sobre, muitas vezes, nós olharmos e vermos em Deus uma série de circunstâncias que podem alterar a nossa posição. E muitas vezes nós, olhando para as pessoas, olhando para os irmãos, olhando para as pessoas que têm para nós uma relevância grande, uma relevância importante, seja na fé ou noutra área, pode-nos mudar a nossa perspectiva da verdade. E 2 Timóteo, ele diz assim: se formos infiéis, ponto. Se formos infiéis. Não é bem ponto, é vírgula. Quer dizer que tem continuidade a frase. Se formos infiéis, nós podemos sê-lo. Infelizmente, muitas vezes somos. Mas Deus não. Ele não se pode negar a si mesmo. Por isso que há que haver um cuidado muito grande na nossa vida espiritual para não perdermos o nosso foco em Deus,
para que a base da nossa construção de fé não possam ser os seres humanos, mas sim o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Podemos encontrar na terra pessoas exemplo, mas elas em alguma área da sua vida não vão ser exemplo. Porque não há pessoas perfeitas na terra. Tu podes olhar para um homem que Deus usa de uma forma extraordinária, sobrenatural, para curar enfermos, uma palavra incrível de ensino. A pessoa pode ter um dom da sabedoria, a pessoa pode ter a capacidade oratória mais incrível da história, mas em alguma situação da sua vida, a área da sua vida, ele não vai ser totalmente assim. Porquê? Porque todos nós temos falhas. Todo o ser humano erra. Tal como não há igrejas perfeitas, e nós entendemos isso, logo no Novo Testamento, na primeira era da igreja primitiva, o primeiro século, nós vemos um conjunto de igrejas fundadas pelos apóstolos, em que os problemas se levantam nessas igrejas. E não é por falta de milagres e de dons. Não é por causa disso. É porque o homem é infiel. Ponto. É porque a pessoa hoje pode estar muito bem com Deus e amanhã não estar. Mas nós olhamos e aqui Paulo ensina a Timóteo, esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, que ainda que haja infiéis, ainda que nós sejamos infiéis, há uma coisa que nós não podemos esquecer: Deus não é infiel. Por que será? Porque Deus é puro. Deus é santo. Deus é aquele que não tem ponta nem sombra de variação. Deus é aquele que não dorme. É aquele que não se distrai conosco. É aquele que quer realmente estar presente e ativo em nossa vida. Porque há uma verdade neste texto que diz: ele não pode negar-se a si mesmo. E na versão mais moderna, diz que pois ele não pode ser falso. Porque há uma tendência de acharmos uma pessoa que promete uma coisa e falha de ser falsa. Não é? Essa pessoa prometeu e não cumpriu. Porquê é que nós temos de ser parecidos com Deus? Porquê é que a Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados? Porquê? Porque em Deus há toda a perfeição. Porquê é que Deus diz para nós crescermos em graça, em conhecimento diante de Deus e os homens, que aconteceu com Jesus, homem, amém? E também quer que aconteça connosco, e diz que nós devemos chegar a varão perfeito, diz a Bíblia. Não é? À medida e à estatura completa de Cristo. Porque há um homem na terra que foi perfeito e foi fiel. E esse chama-se Cristo. Chama-se Jesus. E ele é, sem dúvida, a nossa fonte de inspiração. Não há outro. Eu posso ser um exemplo maravilhoso em muitas áreas, mas não vou ser em alguma. Eu não sou, embora o apóstolo Paulo dizia para sermos seus imitadores como ele é de Cristo, e o mesmo apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livra desta morte, o bem que eu quero fazer, não faço, e o bem que eu não quero, esse faço. O mal que eu não quero, esse faço. E obrigado pela... Então nós temos que entender que há uma capacidade dentro de cada um de nós para falhar. E no momento que a igreja de Jesus entender esta verdade, nós passamos a viver de uma forma diferente uns com os outros. Não olhamos para o irmão em busca do defeito, mas olhamos para o irmão em busca de o ajudar a melhorar no seu defeito, para que diminua o seu defeito. Por isso que a Bíblia diz para nos ajudarmos uns aos outros. Por isso que Deus diz na sua palavra para cuidarmos uns dos outros. Por isso que Ele diz para o nosso foco estar em Cristo. Por isso que Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os ermos da terra. Deus é perfeito. Deus é fiel.
E na sua fidelidade, hoje podíamos gastar aqui até à meia-noite a falar de uma série de verdades sobre a sua fidelidade. Deus é fiel em tudo o que Ele diz na sua palavra. A Bíblia diz que Ele não se pode negar a si mesmo, diz o texto. Logo, quando Deus diz que nos ama, Ele não é falso. João 3,16, quem se lembra? Quem se lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não são os animais, não são as pessoas. Ou são? Ele gosta dos animais e das coisas. Esse mundo são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, não é as coisas, não é as plantas, embora Ele também goste dessas coisas, pois Ele criou porque são uma necessidade para todos nós, não é? Que ofertou Jesus. Para quê? Para que um homem entendesse a mensagem. Porque muitas vezes nós não entendemos a mensagem do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Se alguém tem falta de amor, é em Deus que vai encontrar o perfeito amor. Porque no homem, o amor de hoje pode não ser igual ao amor da amanhã. O amor que eu tenho hoje pela minha mulher é diferente do amor quando eu tinha há 31 anos. Pode ser bem melhor ou bem pior. Pode ser os dois. Ao fim de 31 anos, ou corre para pior ou para melhor. O homem tem uma característica de cansaço, de dar amor, mas ao mesmo tempo o seu amor é limitado. Porque quando leva coisas demais, começa a perder um bocadinho do amor. E Deus avisa isso. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Porque é fácil perdermos aquilo que é bom. Não sei que dia ouvi um pregador a dizer uma coisa engraçada. Acho que foi, como é que ele se chama? Tiago Burnet. Acho que há muitos irmãos aqui até que acompanham esse pastor. Acho que era um flash de 3 minutos que ele tinha uma pequena mensagem de uma pregação dele. E eu, por acaso, como estou lá, acabei por a ver. E ele dizia uma coisa muito engraçada. Nós somos bons a manter a dor. A dor, a ofensa, dizia ele, tudo o que é negativo, nós conservamos mais do que aquilo que é positivo. Engraçado, ele tem razão. Nós, numa alegria entre todos, parece que a alegria vai embora depressa. Mas a dor parece que permanece. O amor que alguém te deu, esqueces rápido. A dor, não. Ele tem razão. Parabéns, pastor Tiago. Porquê? Porque ele realmente compreende, e nós também acabamos por dar razão, de que as pessoas têm mais apetência para conservar, prolongar, estender a dor do que a alegria. É engraçado isso. É muito engraçado. Deus é amor. E é amor hoje, e é amor amanhã, e vai ser amor daqui a muitos anos. O amor de Deus se estende a muitas áreas. Ele até te ama quando te castiga. Há pessoas que dizem que Deus não castiga. Mas Deus castiga sim. Está escrito, está mostra. Vê-se isso na Bíblia. E só castiga quando ama. Por exemplo, uma igreja que vive sem exortação, sem disciplina, sem correção, onde todos fazem tudo o que lhes apetece, não é uma igreja onde o amor é exercido, porque o amor se exerce pela repreensão, o amor se exerce pelo carinho, o amor se exerce quando nós queremos disciplinar, queremos arrumar uma casa. Imagina o seu filho, rebelde, desobediente, e você, porque o ama, não o castiga, porque o ama, não o repreende, porque o ama, não o contraria, tal como Davi fez com o seu filho. Diz a Bíblia. Davi tornou-se um mau pai. Ele era um bom chefe de Estado, mas era um mau pai. Um mau chefe de família. Nós temos que entender que o amor não é só receber mimos. O amor é ouvir o que não gostamos de quem nos ama. O amor é ser corrigido na hora certa. O amor é sermos tratados da forma certa. Deus nos ama de forma incondicional, ao ponto de mostrar o seu amor para connosco, dando a sua própria vida
para nos salvar. Não há maior amor que este. Ele até diz em João que Ele nos amou primeiro, porque sendo nós inimigos, Ele nos amou. Amém? Então a igreja tem que entender que Deus é fiel no seu amor. Por isso que Ele permite a correção sobre a tua vida. Por isso que Ele permite os mimos sobre a tua vida. Por isso que Ele permite muitas coisas que tu gostas e que também tu não gostas. Quantas vezes nós não entendemos os porquês de muita coisa? O amor de Deus, Ele se revela quando Ele nos cura, nos limpa, nos liberta, mas também nos se revela quando Ele nos repreende, quando Ele nos exorta, até quando permite que haja alguma coisa que nós não gostamos mesmo sobre a nossa vida. Eu sei uma coisa, Deus é fiel. Você é capaz de dizer para quem está perto de si, Deus é fiel. E tudo o que Ele permitir que venha a nós é porque me faz bem. A Bíblia diz uma coisa, a gente anda lá a brincar com o Alexandre, o nosso Alexandre, lá na empresa, porque o trabalho dele não é assim um trabalho tão simples. E é engraçado, e a gente diz, deixa lá, Alexandre. A Bíblia diz que não vem a ti dor nem carga acima daquela que podes suportar. Portanto, ainda falta um bocadinho, ainda vem mais dor. Porque quando o nosso trabalho envolve relacionamentos, envolve falar com outros, envolve situações das mais diversas, há sempre dor, porque dois seres humanos a falarem um com o outro, há de haver algum ponto de discórdia. Há de haver alguma coisa que não gostam. Há de haver alguma coisa que não corre bem. Porque nós somos peritos a chamar a atenção do próximo. Somos peritos a exigir do próximo amor. É ou não é? Eu sou perito. Veja, Deus dá-nos amor, mas nós queremos que o próximo nos dê o amor que nós queremos. Não é o amor que nós precisamos. É o amor que nós queremos. Nós somos peritos a acusar os outros de falta de amor, quando nós não damos amor. É como aquelas pessoas que querem o perdão, mas não dão perdão. Outra coisa que Deus é fiel é que Deus ouve-te. Diga comigo, Deus me ouve. Davi dizia, eu oro a Deus porque Deus me quer ouvir. Se Deus diz que é fiel, Ele não vai negar-se a ouvir-te. Independentemente do teu problema, independentemente da tua necessidade, independentemente da tua dor, da tua crise, da tua adversidade, eu quero te dizer que Deus te ouve. E não há tema tão forte na Bíblia como o tema de que Ele nos leva a ter uma vida de oração. Ele diz, orai sem cessar, isto é, orai sem parar. A igreja, os cristãos, aqueles que dizem que têm o amor de Deus no seu coração, eles deviam ter no seu coração, no seu sentimento, uma paixão de estar na presença de Deus. Amém? Porquê? Não é para o pastor ver, irmão. É porque Deus te ouve. E se Ele é fiel, e tudo o que Ele diz na sua palavra, Ele faz cumprir, porque a sua palavra diz que Deus vela, sabe o que é velar? Velar é estar presente, velar é estar perto, velar é cuidar, velar é não abandonar. Diz que Deus está lá para cuidar da sua palavra, para a fazer cumprir. Mas Ele diz que a sua palavra não volta para trás vazia. Então, se Deus te ouve e se Deus é fiel, não há ninguém melhor nesta terra para tu apresentares as tuas necessidades, para tu até desabafares, para tu até reclamares, do que com Deus. Porque se tu vais reclamar com o teu próximo, nem sempre o teu próximo te entende. Felizmente estou a ficar com calor. Tenho andado só com frio. Camisolinha oferecida por uma irmã que está em New Jersey. O que é que acontece? Deus ouve-nos.
Ele ouve-me. O melhor lugar para tu desabafares é com quem te ouve. Não estou a dizer que uns não podemos ouvir os outros, por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Mas as pessoas não confessam os seus pecados. Sabe o que é que as pessoas confessam? As suas queixas, as suas acusações. As pessoas falam para nós não aquilo que traz cura para eles, mas aquilo que traz amargura. Porque quando o homem se queixa do homem, não tem qualquer razão, porque já sabemos que o homem tem defeitos. Alguém aqui concorda comigo nesta manhã? Só olha quem está online, se concorda, meta lá um aplauso para Jesus também. Amém? Tenho os 12 no online. Só lá estão 12. Então o que é que Deus quer, meu amado? Deus quer que tu fales com Ele. Deus quer que tu ores a Ele. Deus quer que tu desabafes com Ele. Deus quer que tu te queixes com Ele. Sabe que eu falo com Deus coisas muito engraçadas. Eu questiono às vezes Deus assim: oh Pai, eu não consigo entender o porquê. Eu não consigo entender esta razão, porque é que isto, porque é que aquilo, porque é que de outra maneira. Mas olha, se tu fizeres esse favor, explica-me. E sabe que estas conversas tu cá, tu lá resolvem? Às vezes vou no carro e vou dizer: pai, realmente. Então eu falo coisas que são mais agradáveis, no meu ponto de vista, como também menos agradáveis. Com Deus eu falo tudo. Contigo não. Contigo eu não falo tudo. Até Paulo dizia: eu queria vos dizer algumas coisas, mas vocês ainda não aguentam ouvi-las. Mas com Deus eu posso falar tudo. Primeiro, Ele conhece-me. O Salmo 139 diz que Ele nos conhece. Ele entende-me. Ele conhece o meu coração. Desde o ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era. Ainda não havia mundo, já na sua história passada e no seu pré-conhecimento, Ele sabia de mim. Tu és conhecido de Deus. Ele te ouve. Aprendemos, irmãos, nesta casa, que Deus quer ouvir as nossas coisas. O salmista dizia: eu oro a Deus porque Ele me quer ouvir. Eu outras vezes dizia: 3 vezes me dobro ou te oro a ti. Outras vezes dizia: 7 vezes ao dia te busco. E por fim, no Novo Testamento, Deus trouxe uma palavra: orai sem cessar. Eu não estou a dizer que estamos a trabalhar e temos que dobrar os joelhos, porque senão o patrão vai despedir-nos e vai nos chamar malucos. Mas eu estou a dizer que a nossa mente devia estar mais ligada a Deus. Às vezes eu estou a falar com uma pessoa e sinto que a conversa vai para um lugar que não deve. E quando eu faço esta oração assim de flash: Pai, ajuda-me, controla isto, eu venço aquela conversa. Quando eu dou lugar às minhas vontades, aquela conversa vai azedar. Porque vai ser guiada por mim. Mas quando a minha conversa é guiada pelo Espírito Santo, tudo é diferente. Meus queridos, Deus te ama. Diz comigo: Deus te ama. Portanto, não tens que te preocupar se todos permitirem que não te ames. Se sentires que não és amado por ninguém, manda tudo para estar, sem os ofender. E diz: eu vou te amar mesmo que tu não me ames, mas eu sei que Deus me ama. E isso me basta. Amém? Um homem sabia do amor de Jesus. Sabia que podia vir a Jesus. O centurião, ele chegou ao pé de Jesus, ele já sabia que Jesus ia fazer o milagre. Sabe porquê? Ele percebeu que Jesus era um homem de amor. Percebeu que Jesus tinha poder para resolver o seu problema. Percebeu que ele tinha que ter a coragem de lhe pedir. E percebeu que bastava uma palavra dele e o milagre aconteceria. E ele disse: basta uma palavra. Uma só palavra. E o meu criado vai ficar curado. Irmãos, aprendamos que Deus é real. Deus não é uma história de fadas.
Deus não é um conto da história. Deus é real e Deus está pronto a ouvir-te. Independentemente do que seja. Independentemente da tua dor, das tuas queixas ou até das tuas razões. Deus te ouve. Ele é o melhor psicólogo. É a melhor pessoa para te poder ajudar. O terceiro aspecto que eu quero falar nesta manhã da fidelidade de Deus é que Deus nunca nos deixa sós. Sabia disso? Não há razão para estar sozinho. Se tu tiveres um acidente no meio de um grande deserto, ou se ficares sozinho no meio da neve, numa montanha, ou se vires a morte ali, eu quero te informar que Deus está lá. Deus está onde tu estás. Porque isto é verdade, Ele é omnipresente. Também é omnisciente, por isso que Ele sabe tudo de ti. Ele conhece o teu coração. Deus nunca te deixa só. O mesmo Jesus, Ele disse que Ele nunca esteve só. O Pai sempre está comigo. Sabe onde é que Jesus sentiu a ausência do Pai? Na cruz. Amém? Mesmo que abandones, Deus nunca te deixa só. Mesmo que tu abandones ou que tu fujas dele, Ele permanece no lugar onde sempre esteve. Para quê? Para não te deixar só. Algum tempo atrás também ouvi uma meditação de alguém que dizia que e fez a ilustração de uma parede. Nós passamos a parede, afastamos-nos de Deus, mas Deus está do outro lado da parede, no mesmo sítio à tua espera. Foste tu que passaste a parede. Foi uma ilustração engraçada, porque nós precisamos de figuras humanas, não é? Figuras físicas. Imagine que Deus está aqui neste lugar, neste altar, e nós criamos uma parede para não o ver e nos afastamos dele. O que vai acontecer, meu amado, é que tu, ouve comigo, és tu que te afastas de Deus. Deus permanece no sítio onde estava. Mas Ele está à espera que tu voltes. A parábola do filho pródigo é uma parábola que ilustra muito bem o coração de Deus. Deus te dá a liberdade para estragar o que tu quiseres. Deus te dá a liberdade para tu te afastares dele. Eu costumo dizer nesta casa que raramente vou atrás de alguém que está comigo há 10 ou 15 anos na igreja. Porquê? E eu vou-lhe explicar porquê. Quem se quer afastar, que vá. Porque são pessoas que conhecem o meu coração. São pessoas que partilharam comigo a mesa. A maioria das pessoas. São pessoas que me ouviram, beberam tanto de mim que já me conhecem. Se a pessoa se fartou de mim e não quer-me mais como pastor, eu não vou atrás dela. Percebe? Não vou. Se for uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem bases, uma pessoa que é vítima de alguma situação, eu vou atrás. Agora, a pessoa velha que conhece a palavra, tal como o filho pródigo, eu deixo-o ir. Isso não significa falta de amor. Não é, não. Sabe o que é que significa? Livre arbítrio. Para tu ires para onde te apetece. E vais descobrir mais. Olha, eu costumo dizer a todos os que têm largado a ir, vão lá fazer o que fizeram cá, ver se alguém os atura. É verdade. Vão para lá ofender o pastor, ofender a comunidade, como fazem nos outros lados. Vão para lá murmurar a ver se têm oportunidade. Vão para lá criticar A, B e C e fazer coisas como alguns já fizeram, a ver se alguém lhes dá crédito. Mas não vão. Lá são os santos. Mas sabe que quem trai uma vez, trai duas ou três. Quem tem um coração doente, se não cura, nunca vai deixar de o ter doente. Mas uma coisa eu sei, Deus nunca te deixa só. Mesmo que tu o traias, mesmo que tu destruas a obra de Deus, mesmo que tu, deixa-me dizer, te faças todo o disparate contra Deus, contra a igreja, contra as pessoas, Deus está lá, sempre pertinho de ti. Basta tu clamares, basta tu pedires, Deus socorre-me, Deus ajuda-me, Deus perdoa-me. E Deus vai te ajudar. Deus nunca nos deixa só, independentemente do que somos e do que fazemos. Deus não habita em nós. Ele só habita no coração de quem vive a praticar a sua vontade, diz a sua palavra. Diz ou não diz? Mas
Ele está sempre ao alcance. Nós hoje costumamos brincar, estamos ao alcance de um clique, não é? Nós estamos ele está ao alcance de um clamor. Jesus disse que o Pai nunca o deixava só. O salmista disse que mesmo que tivesse a passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus estava consigo. Amém? Ele quer fazer morada em nossa vida. Amém? Deus, uma vez no Éden, perguntou a Adão: onde estás? Quem é que se lembra disso? Lá em capítulo 3 de Gênesis. Porque é que Deus perguntou a Adão onde ele estava? Porque será? Porque Deus habituou-se à viração do dia visitar Adão. E aquele dia Adão não estava lá no mesmo sítio. Mas Deus estava no mesmo sítio. Era o fim do dia. Diz que era a viragem do dia. Deus costumava partilhar com Adão uma intimidade como nenhum homem na história teve. A obra-prima da criação de Deus, Adão e Eva. E quando Deus disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Mas era necessário Adão aparecer. Porque Deus não nos obriga. Deus não impõe. Deus deu vida à vida do planeta. Este planeta tem uma vida própria. Este planeta tem uma vida através da água, da atmosfera, das camadas de ozono, das camadas de oxigênio, a natureza, as plantas, tudo. Todo o ecossistema tem uma vida dada por Deus, que nós a pouco e pouco vamos destruindo, porque Deus nos deu a capacidade de o fazer. Podíamos dizer, porque é que Deus permite? Porque Deus nos deu capacidade de fazê-lo. Mas Adão, quando se escondeu de Deus, Deus mais uma vez ali mostrou que Deus não abandona a sua criação. Tal como tu não podes abandonar um filho, não podes abandonar ninguém, tu deves amar o teu próximo, mas perante a tua falha, por isso que o salmista dizia: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, tu não me abandonarás. Mas Deus é aquele que, embora permita que eu vá ter com ele ou não, mas ele está sempre à minha espera. Parábola do filho pródigo. Adão, no Éden. Veja o que aconteceu. Deus chamou Adão: Adão, onde estás? Claro que em vez de Adão e Eva resolverem o seu problema pedindo perdão, começaram a desculpar-se uns com os outros. Adão foi: a mulher que tu me deste. É como aqueles irmãos, sempre a culpa é dos outros. Ou foi o irmão lá da sua igreja, aquela pessoa ruim que você lá tem. Eu digo: venha também, porque precisamos de mais ruins. Porque neste lugar é o lugar de transformação de pessoas, de mudança de caráter. E Adão veio a Deus. Embora as desculpas uns dos outros, não é? Mas Deus estava lá para dar solução. O quarto aspecto que eu quero que tu percebas que Deus é fiel, independentemente da tua fidelidade ou não, é que Ele está sempre, diga comigo sempre, pronto a perdoar-te. Pastor, sério? Mas eu já pequei muito, pastor. Nós temos uma pessoa que gostamos muito, que está sempre online connosco, que a gente já perdoou tantas vezes e amou tantas vezes e ama tantas vezes, que eu acho que essa pessoa já nem acredita. Mas eu ainda acredito no milagre que Deus vai fazer nesta mulher. Chama-se Cristina Farias, está em online connosco. Eu ainda acredito que Deus vai fazer um milagre nesta mulher. Porquê? Porque Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus que transforma aquilo que não vale nada em algo valioso. Deus é aquele que escolhe as coisas vis deste mundo. Mas é necessário o homem deixar. É necessário o homem crer. Temos aqui o nosso Vítor, não é? Todos conhecemos. Deus já fez alguma coisa na vida dele, mas ele tem que fazer a parte dele para Deus ainda fazer mais. E isso não termina só porque temos um emprego, porque vimos à igreja, até porque servimos. Nós até morrer, Deus continua a fazer a sua obra em nós. Todos os dias precisamos ser aperfeiçoados. Todos os dias precisamos ser corrigidos. Todos os dias precisamos de perdão de Deus. Quem é que pensa que é melhor que alguém? Ninguém é melhor que ninguém.
Há dias eu estava a ver um homem a curar pessoas em nome do Senhor Jesus e eu dizia: Deus, como eu gostava que tu me usasses. Mas vamos saber porquê. Ele já curou pessoas nesta casa. Ele já fez milagres nesta casa. Mas porquê é que ele não usa-me a mim da maneira que usa o outro? Eu não tenho que ficar triste. Deus usa quem Ele quer. Quando quer e como quer. Amados, agora, há uma coisa que eu sei. Deus é perdão. Amém? Ninguém tem razões para não buscar o perdão de Deus. Eu há dias dizia aqui nesta casa que nós ensinamos que temos que perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Será que é verdade isto? Isto é uma hipérbole, isto não tem a ver com números. É uma linguagem figurada. Há dias estava a fazer um elogio a uma determinada casa, é um cartório, não vou dizer qual, e pus lá que tenho centenas tratei de centenas de coisas ao longo da vida e que aquela era a casa que eu elegia como a melhor. E elas disseram: centenas? Não sabes o que é linguagem figurada. Se calhar já são centenas de coisas, mas a linguagem figurada representa a infinitude. O infinito representa que não há fim. Deus, quando diz para nós perdoarmos o nosso irmão, Ele não diz para perdoarmos hoje, diz para perdoar sempre. Então, se Deus me pede a mim para perdoar o meu próximo, que é tão difícil de aturar, como é que Ele não me perdoa a mim? O perdão está ao nosso alcance. Sabe qual é o problema do ser humano? É que já não acredita que Deus o perdoou. Porque é muito reincidente. Nós estamos sempre a falhar. Estamos sempre a errar. Estamos sempre a cair no mesmo erro. Estamos sempre a falhar naquele lado ou naquele lado. E nós achamos que Deus se fartou de nós. O irmão ao lado pode fartar-se de si. Dê o direito a isso. A Bíblia diz, há dias estava na casa do meu Danilo. Onde é que está o meu Danilo? Ali fui lá ver a sua preciosidade. Ele não me quer dar para a adoção, senão eu ficava com o filho dele. Mas ele não quer, pronto, paciência. É mais um neto emprestado. E eu estava a dizer: Danilo, eu só vou à casa de quem me convida. Eu não vou, ou a não ser que eu tenha necessidade de passar, aviso. Olha, irmão, vou à sua casa, preciso falar consigo. É porque posso, a que horas é que eu posso? Raramente não vou à casa de ninguém se não for convidado. E digo isto muitas vezes. E o Danilo convidou-me para lá ir, para abençoar o bebê, porque já estava abençoado, não tenho dúvida, mas a autoridade espiritual do pastor da igreja, e eu fui lá e partilhei com ele. Eu não sou pastor de andar metido na casa de toda a gente, porque a Bíblia é muito clara. Tira o pé da casa do teu vizinho para que ele não se farte de ti. Porque nós somos humanos, irmão, nós cansamos-nos. É mentira que nos cansamos uns dos outros? Então experimenta que eu apareça lá em tua casa todos os dias, à noite, então se possível, à hora da refeição. A ver se não te vais fartar. Tu até vais dizer que tens que comer a mais e não o comes porque estás mal disposto só para chegar para mim. E olhar para esta barriga dá logo a pensar que eu como muito. Mas não é verdade. Amados, se nós queremos ter o carinho uns dos outros, o amor uns dos outros, o prazer de estar uns com os outros, então não vamos fartar os nossos irmãos. Amém? Irmão, não os vamos cansar. Não os vamos massacrar. Ai, estou aqui, sou irmão. Temos de estar unidos e unânimes. Irmãos, mas não é na casa dele, é na igreja, é nos projetos da igreja, é na força de servir o Senhor. Oh, irmãos, nós devemos estar mais juntos na igreja que em qualquer outro lugar. E juntos para servi-lo, para evangelizar o nosso concelho, para atrair pessoas a Jesus. Mas sabe que quando há muita ligação, também há muita ofensa. Também há muita interpretação. Às vezes a gente interpreta uma palavra, interpreta os olhares, começamos a julgar tudo e mais alguma coisa. Esta pregação é motivo de alguns a julgarem. Está a mandar piadas para mim. Não é para si, é para todos. Calme para si. Alguns pensam que são exclusivos dentro da igreja, que a pregação é só para eles. Eu não tinha mais nada que fazer. Para isso chamava no gabinete e falava consigo. Pregação é para mim também. É para todos que estão aqui.
Para cada um de nós, para a minha mulher, para mim, para os meus filhos, para toda a gente. Amém? Não pense que você está excluído. Isto é para si. Se você vive todos os domingos na casa de alguém, ou todos os dias ir à casa de alguém, tenha cuidado, porque essa pessoa vai se cansar, vocês vão se aborrecer brevemente. E depois tem que perdoar um ao outro. Não? Tem ou não tem? Porque quem não perdoa não é perdoado, está na Bíblia. Na medida com que tu não perdoares a alguém, Deus não pode perdoar. Meu amado, para alcançar o perdão, existe o caminho do arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Deus não perdoa uma pessoa só porque Ele é amor e perdão. Deus só perdoa quem se arrepende. Não há outro caminho. O caminho da ausência de arrependimento. E o arrependimento não é reconhecer só que errou. O arrependimento é dor por causa de errar. É sofrer a dor do seu erro. É reconhecer de facto que pecou. Amém? Essa coisa, irmão, às vezes entre irmãos, nós somos peritos a ser falsos. Somos ou não somos? Nós temos muito jeito para a falsidade. Eu chego à minha esposa hoje, até a gente já brinca. Olha, filha, já sabes, não precisas pedir perdão, que estás logo perdoada. Mas a gente pode brincar com a nossa esposa sobre isso, mas com os outros não. Olha o que está ao teu lado. Se ele te ofendeu, tu tens que o perdoar, mesmo que ele não te peça perdão. Tu tens que libertar logo perdão. Mas o grande problema é que as pessoas chegam ao pé de nós e dizem assim: olha, Antonieta, se eu falhei contra ti, perdoa-me. Não é se. Tu sabes se falhaste ou não. Tu tens que pedir perdão. Não é se. Qual se? Alguns irmãos acham que livram a sua alma. Oh, pastor, deixa-me dizer à igreja que eu ofendi muito a igreja. A gente já nem pratica isso. Mas vem de uma geração em que isso era praticado. Oh, irmãos queridos, se eu vos ofendi, perdoem-me. Oh, irmão, não é assim que encontramos perdão de Deus. O perdão de Deus é o reconhecimento do nosso erro. O perdão é o caminho da nossa liberdade. O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já ouvimos aqui um louvor sobre liberdade, sobre a capacidade de Deus nos poder libertar. Mas há uma coisa que nós temos que aprender. O perdão gera libertação. A minha mulher, quando perdoou alguém e quando se arrependeu de alguns pecados do passado dela, em que nunca se lembrou de ter pedido, num determinado lugar, foi em Manaus, ela foi curada da asma. Sabe porquê? Porque ela não só pediu perdão a Deus, como libertou perdão. Amém? E ela foi curada da asma. Esta mulher eu não percebo. Ouça, nós temos um gato vadio dentro de casa, o nosso Romeu. Não é Julieta, é Romeu. Bonito, grande, parece um tigre. Gato bonito. Mas é vadio. Ele chegou a estar 1 ano por causa do cão do meu filho. Não é o Sucre. Não é o filho que é cão, é o cão dele. O Sucre, que detesta gatos. O gato ganhou tanto medo, chegou a estar 1 ano fora de casa. Mas como deixou de haver Sucre, já não há lá Sucre, porque os cães não se entendem uns com os outros. Os cães da família. O gato começou a voltar. Você sabe como é que o gato a minha mulher vem, ela põe logo aquilo para desparasitá-lo. Trata-o logo, não é? O gato não tem pulgas, não tem nada. E o camuço do gato sobe para a cama, mete-se aqui em frente a ressonar para a boca da minha mulher. Aquilo dá-me vontade de mandar o gato por fora. E a mulher não tem bronquite, não tem nada. Quando eu vi esta mulher a morrer com falta de ar. O médico disse: a sua mulher vai-se apagar um dia destes. Mas no dia que ela se arrependeu, no dia que ela libertou perdão, a asma dela foi curada. Foi no encontro, ela teve um ataque de asma que desmaiou e a seguir acordou e nunca mais teve asma. Isto não é história da carochinha, isto é a realidade, eu vivi essa verdade. E hoje o gato em cima dela, a respirar para cima dela, que é uma chapada, manda o gato ir para fora, isso faz-te mal. Mas ela ama o gato. O que é que vai-te fazer à minha vida? Gostas? É um bocadinho mais. É um bocadinho mais que gostar.
O gato é lindo, é egoísta. Gato é bicho ordinário. Egoísta. Só lá vai quando quer mimos, só lá vai quando quer comer. E pronto, e ganha. E a coisa mais incrível que mostra como Deus é grande. Eu até deixo isto acontecer porque revela como Deus é Deus. Quantos anos depois, minha esposa? Quase há 20 anos, 19 anos que isto aconteceu, este milagre. Ninguém é curado com 30 e tal anos de asma. Acontecem mudanças de idade em que se deixa de ter asma. Mas quando uma pessoa tem uma crise de asma e é a última, é porque aconteceu ali alguma coisa. Portanto, com 30 e tal anos não há mudança de idade, só se fosse agora, não é? Na menopausa. Então o que é que eu quero dizer, meu amado, nesta manhã? Liberta perdão sobre os outros. Recebe perdão dos outros. Pede perdão a quem ofende. Não é se te ofendi, é se sentes que fizeste mal, estás errado, estás em pecado, sentes que estás a fazer errado aos olhos de Deus, sentes que estás a afetar a tua família, pede perdão. Esse perdão liberta coisas na tua vida incríveis. Deus pode abrir a porta dos céus para as tuas finanças, para a tua saúde, para tanta coisa na tua vida. Se tão somente perdoares e se tão somente pedires perdão. Claro, se houver lugar para isso. Não te esqueças que Jesus levou sobre ti todos os teus pecados. Não há razão para nenhum pecado ficar guardado no teu coração. O sexto aspecto que eu queria, o quinto, perdão, a promessa de Deus sobre a nossa vida. E Ele diz que é fiel para nos guiar em tudo. Deus pode guiar a nossa vida, pode nos dar sabedoria. Houve um versículo em João 16:13 que Jesus, por acaso, ele disse algo grandioso sobre aquilo que é ser guiado por Deus. Ele diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade é aquilo que pode guiar a nossa vida. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A igreja precisa de entender que Deus nos quer guiar não só a verdade sobre Ele, a verdade sobre o mundo. Nós estamos a viver uma época estranha, irmãos. Tenho a impressão que vamos viver 2 anos com este dilema do Covid. Pelos vistos, estava o senhor ontem a fazer contas em Portugal para a vacinação. Leva no mínimo, 200 e tal dias. Porque é preciso vacinar 2 vezes. Pelo menos 200 dias, porque era preciso vacinar 80 pessoas por dia para dar 100, 8 milhões de pessoas para podermos ter a vacina completa em 100 dias. E não se consegue dar 80 mil vacinas por dia. Não há centros de saúde suficientes, não há enfermeiros suficientes. Portanto, prevê-se que este ano ainda seja este dilema do Covid. Mas Deus quer nos dar sabedoria para gerir a nossa vida. Olha, a verdade sobre Ele, a verdade sobre o que há de vir. Nós temos esta verdade já plasmada na Sua palavra. Ontem na sexta falava sobre escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. Nós queremos fazer um seminário, um curso pequeno sobre isso, de 3 ou 4 aulas, para os irmãos também terem uma noção mais real sobre o que há de vir, que já prometido na Sua palavra. E a pandemia é uma coisa revelada na Sua palavra. Até é muito pouco para aquilo que está escrito. Mas, amados, nós conseguimos ver na nossa geração uma guerra mundial sem guerra. Um estado de emergência que é só em estado de guerra, sem guerra. E todos estamos a aceitar muito bem. E esta vacina está-se a tornar obrigatória, que é outra coisa estranha. Diz que os enfermeiros todos estão a trabalhar em saúde, se não tomarem a vacina, são responsáveis de passarem o vírus a alguém. Então isso é obrigar as pessoas a tomar a vacina. Eu não estou a dizer que sou a favor, nem estou a dizer que sou contra. Deixo isso com cada um de vocês. Mas, amados, nós estamos a viver uma época muito atípica. Mas nós temos a noção de que Deus tem algo para nós. Nós somos igreja, irmãos. A igreja é o que marca a diferença nas gerações. Nós fomos chamados para trazer paz às pessoas. Fomos chamados para trazer solução às pessoas. Fomos chamados para gerar sabedoria nas pessoas.
A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para guiar as pessoas. Há pessoas que hoje, por orgulho, não pedem um conselho ao pastor sobre a área financeira, sobre outras áreas quaisquer, e depois só fazem as neiras, porque não têm a humildade nem de buscar Deus na orientação para tomar decisões, nem pedir um conselho. Alguns não pedem conselho, sabe porquê? Já sabem a resposta. Já sabem. Porque se o conselho vai ser ao encontro da palavra, não vai ter apoio. Eu vou dar um conselho com base na palavra. Se for um conselho administrativo que não tem a ver com a palavra, eu vou dar o conselho com base na palavra e com base naquilo que é a opinião administrativa. Onde não há ovos, não se fazem omeletes. E há pessoas que querem fazer omeletes sem ovos. Há aí farinhas hoje, há aí pacotes de ovos. Mas tem ovo. Também se faz vinho sem uvas. Sem uvas, vinho sem uvas, sem azeitonas. Ai, filho, estás-me a enganar. Sem uvas, vinho sem uvas. E há dias, isto é uma história antiga, não é? De um pai e um filho. Fazia vinho todos os anos. Só que o pai era muito malandro no vinho que fazia. Mas nunca se esquecia de dizer: filho, nunca te esqueças que das uvas também se faz vinho. Imagina o vinho dele, não é? Que nem vinho tinha, nem uvas tinha. Então vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ser sábios, amém? Olha para quem está ao teu lado. Gera o 2021 com sabedoria. A sabedoria da palavra. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros se encontra a sabedoria. Mas que a tua multidão esteja com base na palavra de Deus. E alguém que possa ter exemplo para a tua vida. Ainda quero falar sobre semearmos. E a gente há dias, no último domingo, falámos deste verso, Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus é fiel. Diga para quem está ao seu lado: Deus é fiel. O que tu semeares vais colher. Podes não colher no ano que vem. O diabo é perito quando nós semeamos coisas que não prestam. O diabo é perito durante um período de tempo parecer que não há colheita do erro. É uma questão de tempo. A Bíblia mostra-nos que se semearmos, colhemos. E Deus é fiel, não se pode negar a Ele próprio. Tudo o que o homem semear. Eu vou trazer coisas positivas. Vamos semear amor uns nos outros. Diga para mim: vou semear amor. Amém? Não vou trazer coisas negativas. Vamos semear generosidade uns nos outros. Semear amor é uma coisa mais profunda do que generosidade. Generosidade eu considero uma atitude cordial. Entende? Ser cordiais e ser generosos. Irmão, deixe-me dizer, quando se faz um apelo a esta casa para trazer alimentos, eu não acredito que todos nós não possamos trazer uma pequena oferta. Um pacote de arroz, um pacote de massa de 40 cêntimos. Vamos ser generosos. E se tu souberes de alguém que de certeza que está a passar dificuldades, semeia amor nessa pessoa, semeia generosidade, semeia nessa pessoa, mesmo que ela fume, mesmo que ela beba, mesmo que ela estrague, mas semeia alguma coisa, para que ela veja que há. Não deixes ser manipulado, não te deixes manipular, mas semeia generosidade nessa pessoa. Não precisa ser os domésticos da fé. Vamos semear honra uns nos outros, honrarmos-nos. Amém? A soberba, diz a Bíblia, que procede da queda, mas a honra, ela vai trazer bênção sobre a nossa vida. Honra, irmão, honrar não é bajular. Bajular é uma atitude mentirosa e falsa de lidarmos uns com os outros. Honra é nós olharmos para alguém e dar honra. Amém? Vamos semear, meus amados,
todo o tipo de bênçãos nos outros. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos semear oração na vida do nosso irmão. Sabes que aquele irmão está a passar uma crise, ou como agora o Paulo vai começar uma empresa. Ora por ele. O irmão pode correr bem, pode correr mal. A escolha foi dele. Mas semeia oração sobre a vida dele. Amém? Semeia oração, não semeies desgraça, não semeies miséria, não semeies que vai falir, não semeies esse tipo de conversa. Quando estiveres a falar com alguém, semeia bênção. Amém? Alguém está cá? Eu sei que estou a ficar cansativo nesta manhã, mas eu não me cansarei de vos ensinar a verdade. Semeia. Semeia fé. Vamos semear fé. Alguém quer semear fé? Semear fé não é só trazer dinheiro, mas também é trazer dinheiro à casa do Senhor. Semeia. Porque aquilo que tu semeares vais colher. Vamos semear 2021 como um ano de fé. Um ano de honra para Deus, honra para o próximo. Sempre que eu falar honrar Deus, lembra-te, honra ao próximo. Sempre que eu disser amar a Deus, ama o próximo. Amém? Vamos semear todo o tipo de bênçãos. Se sabes que o irmão precisa de uma mãozinha, vai lá dar-lhe essa mãozinha. Se semeares, se entenderes que o irmão está a passar uma certa dificuldade, pergunta-lhe, precisas que eu te ajude em alguma coisa? Ou que está com o Covid, liga-lhe. Olha, precisas de alguma coisa? Não perguntes, o pastor já te ligou? Não faças essa pergunta, isso é malícia. Nem te faças de bonzinho. Ser natural. Eu sou super natural, vocês já viram que sim? Ser tu próprio. Se não me apetece sorrir, não sorrio. Porque você no dia que não lhe apetece sorrir, eu também não vou levar a mal. Mas vamos ser naturais e o mais simpáticos possíveis. É ou não é? Por fim, eu quero terminar. Deus é fiel. E quer garantir total liberdade na tua vida. Tu és livre. Diz para quem está ao teu lado, tu és livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Tu és um homem livre. Para de pensar que és miséria. Para de pensar que estás amarrado. Oh, irmão, se tu entregaste a tua vida a Jesus, confessaste os teus pecados e estás a lutar para viver uma vida com Cristo, para de achares que estás aprisionado. Tu não és mais preso. Não és mais miserável. Tu és livre. Porque o Filho de Deus te libertou. Amém? Vamos ser livres. A ICIR tem que ser conhecida neste concelho como uma igreja de pessoas livres e felizes. Quem vive aprisionado, amarrado, cheio de medo, sempre com lamúria, é porque alguma coisa não está bem na sua vida. E Jesus quer te libertar. Vamos terminar com o texto que começamos. Amém? E todos nos lembramos. Portanto, se formos infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus não depende de ti. Não pode negar-se a si mesmo. Queridos, esta simples mensagem desta manhã, que nós possamos entendê-la como sendo algo muito importante para a nossa vida. Deus é fiel. Quando tu te quiseres queixar, não te esqueças. Fala com Ele que Ele quer ouvir. Quando tu te quiseres falar, seja o que for, sobre os outros, para. Porque Ele é Filho de Deus e a Bíblia fala que não tens o direito de falar da obra-prima da criação de Deus. Deus te ouve, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus nunca te deixa só. Deus promete dar-te sabedoria. Deus promete que aquilo que semeares escolhes. E Deus te garante total libertação.